Irmãos, quero cumprimentá-los nessa manhã com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que Deus nessa manhã seja exaltado através desses louvores. É um privilégio poder compartilhar esse momento com você. E espero que na sua casa, no seu lar, Deus seja exaltado. Deus reina sobre terra e céu, todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele. Inclusive nós, somos obras da sua criação, feitos para louvor da glória do seu nome. Quero convidar você nessa manhã a louvar junto comigo. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz as cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espera um dia abraçar quem diziam já está perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar a estrela Antares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas de um anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar a estrela Antares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Amém. Então, bom dia a todos, quero cumprimentá-los na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, dizer aqui da alegria que nós tivemos de louvar ao Senhor agora com o Gui e o Edinho. Obrigado pelo trabalho que nossos irmãos têm feito aqui, dando todo o auxílio com a parte do louvor. Aproveitando, já que estamos falando do Edinho, antes de ontem nasceu a Ana Júlia, sobrinha do Edinho, filha do Luciano, da Carol, netinha da Vera e do Valdir, do pastor Edson, que pastoreia lá em Paranavaí. Deus abençoe muito essa família. Estamos felizes com mais essa conquista que Deus proporcionou. Continuando o nosso estudo da EBD, a Escola Bíblica Dominical, estamos trabalhando o livro do pastor Tim Keller, O Evangelho na Vida. O pastor Edin já trabalhou 2 lições com vocês. E a primeira, ele falou sobre a cidade, sobre como nós cristãos nos relacionamos com a cidade. Depois, na última aula, que foi há 2 domingos, na semana passada nós fizemos uma pausa para falar sobre a Páscoa, o pastor Edin falou, ele fez uma introdução daquilo que a gente vai falar hoje. Ele fez a introdução da aula Coração
3 modos de viver. E hoje, então, eu vou trabalhar, propriamente dita, essa aula com vocês. E para isso eu gostaria de começar com algumas reflexões. Em primeiro lugar, quando eu digo para você, pense em uma pessoa que leva uma vida distante de Deus, o que vem à sua mente? Provavelmente você pensa em brigas, bebedeiras, irresponsabilidade, enfim, uma pessoa sem juízo. Agora, o exercício contrário. Agora pense em uma pessoa que tem um relacionamento próximo com Deus. O que lhe vem à mente? Provavelmente uma pessoa centrada, uma pessoa firme nas práticas religiosas, aparentemente obediente aos princípios morais, enfim, uma pessoa ajuizada. Eu gostaria então de convidar para abrirmos um texto da Sagrada Escritura para que nós possamos ver que, na verdade, essa distinção entre pessoas que estão perto de Deus e pessoas que estão distantes dele não é tão simples assim. E eu acredito que essa parábola vai nos ajudar a pensar dessa forma. Abra sua Bíblia comigo, então, em Lucas 15, a partir do versículo 11. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui o trabalho que o nosso irmão Felipe tem feito aqui de edição dos vídeos, e ele já gentilmente está colocando o texto em tela para nós, o que facilita também a nossa comunicação. Então acompanhe comigo, Lucas 15, de 11 até o 32, a parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, o mais jovem: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o que o pai fez? Ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, ele deu o que era de direito, que na verdade nem de direito era, porque o pai ainda não havia morrido, mas a sua generosidade faz com que o pedido ao filho seja atendido e ele reparte o que lhe caberia ao filho mais jovem, que segundo a cultura judaica da época era 1/3 da herança. E o texto nos informa, o versículo 12, que também fez uma divisão, se ele foi justo, ao mesmo tempo para o filho mais velho. Ele repartiu os haveres, 2/3 para o filho mais velho. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sua miséria era tão grande que nem o que os porcos comiam, esse rapaz poderia comer. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, aquilo que ele tinha planejado, agora ele põe em prática. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Ou seja, nos alegraremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui, nós vimos, até o versículo de número 24, nós vimos como foi
o arrependimento no coração e depois transformado em atitude do filho mais jovem. Do 25 para frente, a gente vai ver como foi a postura do filho mais velho. Ele disse assim, 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ou seja, o pai estava procurando convencer o irmão mais velho a celebrar o retorno do seu irmão mais novo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Convido você nesse momento para a gente falar com Deus, pedir a iluminação, pedir a direção, que Ele nos ajude a estarmos atentos, mesmo que você esteja no sofá da sua casa, num ambiente mais confortável do que estaria caso eu estivesse aqui na igreja, mesmo assim, que Deus nos ajude a estarmos atentos e famintos por aquilo que Ele pode nos ensinar. Vamos orar? Deus, eterno Pai, bondoso Senhor, obrigado por esse tema que vamos tratar. Vamos falar sobre as necessidades do coração, sobre as posturas do coração, sobre esses 3 modos de viver que já foi introduzido pelo pastor Edwin há 2 semanas. E queremos contar mais uma vez com o auxílio teu, Pai, com a direção tua. Nos ajude a estarmos concentrados. À medida que estudamos a palavra, à medida que ouvimos o evangelho, que o Senhor nos ajude a pensarmos em como iremos aplicá-lo às questões da nossa vida, aos nossos desafios, aos nossos dilemas e também aos momentos em que saímos vitoriosos. Queremos aprender do Senhor. Fala conosco. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. A parábola do filho pródigo. Muito provavelmente você conhece essa história. Provavelmente você já leu esse texto, já viu pregações sobre isso. E eu queria começar pensando no título dela. O próprio título, que é equivocado, ele já nos dá, ele mostra que há um problema na interpretação dessa parábola. Por quê? E convém a gente lembrar que nós podemos questionar os títulos que tem na Bíblia, porque eles não são inspirados pelo Espírito Santo, foram colocados muito depois, então não tem problema nenhum você olhar um título aqui na Escritura e entender, não corresponde com o conteúdo do que está sendo escrito. E por que eu defendo então que essa parábola não deveria se chamar a parábola do filho pródigo? Aliás, quem defende isso é o próprio Tim Keller. Eu estou trazendo aqui as ideias que ele expõe no seu material. Quando chamamos essa história de parábola do filho pródigo, logo sugerimos um foco para a interpretação. Ou seja, olhamos para essa história como se o objetivo de Jesus aqui fosse tratar da vida desse filho mais jovem e como ele viveu distante da religião. E quando a gente faz isso, então a aplicação que geralmente nós fazemos é, nós logo pensamos naquelas pessoas que se desviaram da convivência aqui da igreja e pensamos, esse aí se parece com o filho pródigo. Então eu gostaria de te ajudar a ver que não é bem esse o objetivo da história que Jesus contou. Então vamos ao estudo da parábola. Eu fiz uma divisão, onde eu quero primeiro olhar para o contexto em que ela foi pronunciada. Segundo, nós vamos tentar entender essa parábola e, por fim, como tudo isso impacta a nossa vida. Então, o contexto. Para você entender o contexto, olhe comigo um texto que nós não lemos no início,
mas que dá para nós a base para a gente entender por que Jesus contou essa parábola. Versículo 1 e 2 do capítulo 15 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O que está acontecendo aqui? Lucas está fazendo para nós uma denúncia de um problema que estava acontecendo na igreja que Jesus frequentava. Jesus frequentava a sinagoga, a igreja dos fariseus, dos judeus. Ele era um judeu. E qual é o problema que está acontecendo na igreja dele? Ele, como mestre, olhando para os nossos dias, um pastor, um líder, ele está dando uma atenção para algumas pessoas de reputação duvidosa. Pessoas que até pouco tempo atrás eram publicanos, roubavam seu próprio povo, ou eram prostitutas, vendiam seu corpo e com isso rogaram para si má fama. E os religiosos que estão vendo aquelas pessoas, repare o verbo do versículo 1, aproximavam-se de Jesus. Esse é o verbo que indica a atitude dos pecadores que estão vislumbrados com as palavras de salvação de Jesus. O verbo colocado para os religiosos, a quem Jesus veio, como nos diz João 1, versículo 11, veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. O verbo é outro, o verbo é murmuravam. Então a denúncia do Lucas aqui é de um problema que acontece na igreja. Os religiosos mais antigos estão revoltados com a atenção que Jesus está dando aos novos convertidos. E o grande problema é que a fama desses novos convertidos na cidade não era boa. Eu me lembro que quando eu trabalhei em Ventania, fui pastor lá por 10 anos, era muito comum que pessoas novas se achegassem ao rebanho. E quando isso acontecia, por vezes pessoas que já estavam há algum tempo conosco, vinham me procurar e diziam: pastor, o senhor conhece a reputação, conhece a história dessa pessoa, conhece o passado dela? E eu dizia: sim, nós moramos numa cidade muito pequena, todo mundo conhece o passado, a história de todo mundo. Mas pastor, o senhor tem dado muita atenção, o senhor tem andado muito com essas pessoas. Por vezes eu vivi essa situação até que, pela graça de Deus, esses irmãos que vinham, entre aspas, me alertar, percebiam que o evangelho é pregado para todos. E aí eles não simplesmente deixavam de ter ciúme do pastor, mas passavam a pastorear esses novos convertidos também. E o evangelho ia sendo disseminado dentro do ambiente da igreja. Então, aqui está o contexto dessa parábola. O resumo do contexto é a aproximação de Jesus de pecadores que queriam se arrepender gerou uma reclamação da parte dos religiosos, que entendiam que não precisavam de arrependimento. Esse é o contexto para a gente entender a parábola. Dito essa parte do contexto, então vamos entender a parábola. O que essas personagens, na verdade, significavam, o que Jesus pretendia dizer aos seus ouvintes. Lembrando que essa é a terceira de 3 parábolas que ele conta na sequência do comentário que o Lucas faz. O comentário de que Jesus era procurado por pecadores e isso gerou um mal-estar entre os religiosos. Jesus então vai contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e aquela que nós conhecemos como filho pródigo, e já vimos que não deveria se chamar a parábola do filho pródigo. Por quê? Porque o foco não está no filho mais novo, o foco está no comportamento do mais velho e na generosidade do pai. Então, vamos tentar entender o que tudo isso significa, o que os judeus conseguiram captar dessa parábola, dessa história que não aconteceu. Jesus criou essa história para deixar ali um ensinamento, para deixar ali uma direção para o coração dos seus ouvintes. Em primeiro lugar, o filho mais novo dessa história representa esses publicanos, que se aproximavam de Jesus com alegria por causa do perdão que era oferecido por Jesus. Eles admitiam que eram pecadores e estavam mudando de direção, estavam se voltando para Deus. E só tem um jeito de se voltar para Deus, é estando aos pés de Jesus. Isso vai ficar claro do versículo 19 a 14, que eu peço que você acompanhe. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra,
e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Até aqui, nós podemos ver que essa figura, essa personagem que Jesus inclui na história, está relatando exatamente o comportamento desses publicanos e pecadores que entenderam o que é uma vida distante de Deus, a desgraça que é uma vida longe de Deus, e resolveram voltar. E não somente caíram em si, não só planejaram essa volta, mas a colocaram em prática. E esse filho mais novo, ele se humilha, e é justamente o que esses publicanos e pecadores na realidade estão fazendo. Eu estou tentando fazer uma relação aqui entre a parábola e a realidade da época. Depois a gente vai pensar o que tudo isso tem a dizer para a nossa realidade de hoje. Enquanto o filho mais novo representa aqueles publicanos e pecadores, o filho mais velho ilustra o comportamento dos religiosos e fariseus, que se consideravam justos e por isso não tinha do que se arrepender. Olha só o versículo 29 e 30, o comportamento daquele filho mais velho. Mas ele, quando o pai o tentava convencê-lo a participar da festa do retorno do filho mais novo, mas ele respondeu ao seu pai: tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O novilho cevado era um boi engordado o ano inteiro para a grande festa do ano. Há uma indignação no coração desse filho mais velho, e Jesus está claramente denunciando aqui o coração dos religiosos da época, que murmuravam porque Jesus recebia pecadores. Claramente essa é uma ilustração do coração pecador deles. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar em um retiro, e logo que eu terminei uma exposição bíblica, uma jovem pediu para conversar comigo, e aí no meio da nossa conversa, ela era filha de um pastor presbiteriano, e no meio da nossa conversa eu usei isso aqui como exemplo. Percebi que o problema dela estava sendo uma síndrome de filho mais velho. E lá pelas tantas, eu estou explicando o texto, ela olhou para mim com um olhar de espanto e disse assim: eu nasci em lar cristão. Quando eu nasci, meu pai já era pastor presbiteriano. E eu ouvi essa história milhares de vezes. E todas as vezes que eu ouvi essa história, eu ficava indignada com a injustiça que o pai havia cometido com esse filho mais velho. Mas agora você está me ajudando a entender que, na verdade, o filho mais velho é que é o problema da história. Talvez a parábola, então, não devesse se chamar a parábola do filho pródigo, mas a parábola do filho mais velho, a parábola do filho religioso. Então, se o filho mais novo é quem representa esses pecadores que estão aos pés de Jesus, e o mais velho, os fariseus que murmuram contra essa atitude de Jesus, então quem seria o fazendeiro da história? Aí fica fácil. O fazendeiro da história é o Deus Pai, que está disposto a receber tanto o mais novo que se arrependeu, quanto o mais velho que não queria se arrepender. É por isso que o texto vai dizer que ele vai à procura do mais velho também. E eu acho aqui uma história fantástica, eu quero ler com você novamente o versículo 20 a 23, que diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Como que o pai avistou esse filho longe? Só enxerga uma explicação. Esse pai nunca deixou de esperar, de aguardar o retorno do filho, ansiosamente, até que esse momento chegasse. E a recepção é muito diferente do que o filho mais novo esperava. Ele achava que seu pai ou não quisesse nem vê-lo,
ou no máximo o contrataria como funcionário, mas nunca esperava uma recepção como essa. O texto diz que ele o beijou e disse, o versículo 21 diz, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, para os seus ouvintes da época? É assim, nós no céu, eu, meu Pai, o Espírito Santo e todos os seres que lá habitam, fazemos festa quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Porque o Pai está sempre disposto a receber quem verdadeiramente se arrepende, seja aquele que está distante, desejando comer as alfarrobas dos porcos, sem que ninguém lhe dê nada, lá no mundo perdido, seja aquele que está frequentando igreja, envolvido com atividades ministeriais, mas tão distante no coração quanto aquele que está longe. E olha só o versículo 25, como o pai ele vai ao encontro não só do filho mais jovem, mas do mais velho. O versículo 25 diz assim, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai da história, que é o Deus Criador, está sempre com o coração aberto para receber pecadores arrependidos. Vocês lembram que há 2 semanas nós estudamos alguns conceitos com o pastor Ed, quando ali ele colocou que a gente sempre acha que existem 2 modos apenas de viver. Viver sem religião, as pessoas que querem viver sem Deus, e viver com Deus, as pessoas que estão na religião. Mas na ocasião o pastor Ed nos ministrou que na verdade existem 3 modos. Sem religião, que fica fácil de distinguir, as pessoas sem religião não se preocupam em fazer o que é certo. Afinal de contas, como disse o Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. As pessoas religiosas, elas tentam sim, elas se esforçam para fazer o que é certo, no entanto, a motivação delas é receber as recompensas de fazer o que é certo. E as pessoas centradas no Evangelho, que é o 3º modo de viver, elas também se esforçam para obedecer a Deus. No entanto, a motivação delas não está nas recompensas que terão por fazer o que é certo, mas sim em agradar o Deus que assumiu o custo do perdão na cruz. E agora eu encerro pensando com você como tudo isso impacta a nossa vida, aplicando aos nossos dias. Em primeiro lugar, isso nos ajuda a experimentarmos o verdadeiro arrependimento. Existe um falso arrependimento que é muito parecido com o verdadeiro. Mas, enquanto o falso arrependimento está preocupado com a punição do pecado, o verdadeiro lamenta pelo quanto o pecado ofendeu o Criador. Enquanto o falso arrependimento é autocentrado, é centrado em mim, o verdadeiro arrependimento é centrado em Deus, na sua glória. O falso é apenas aparente, busca a opinião dos outros. O verdadeiro está mais preocupado com a aprovação de Deus. O falso arrependimento sempre tenta justificar o seu pecado. É aquela pessoa que vem conversar com a gente, que falhou conosco e diz assim, olha, eu falhei com você, eu reconheço, mas também você tinha feito isso. O verdadeiro arrependimento, ele nunca coloca um mas. Ele simplesmente se humilha e confia totalmente na misericórdia do outro. Não tenta se justificar, não tenta explicar por que falhou. Mas em segundo lugar, isso aqui é aplicado às nossas vidas, impacta a nossa vida porque nos lembra que Deus não nos aceita por causa da nossa justiça própria, mas única e exclusivamente pela bondade e misericórdia dele. Filho mais novo decidiu pegar o que era do pai e o pai simplesmente, generosamente deu.
O pai poderia dizer, mas eu não morri, eu estou vivo, você não tem direito a nada. Se você deseja realmente ir embora, você pode ir embora com o que é teu, com nada, porque tudo era do pai. Mas a generosidade do pai é demonstrada tanto para deixar o filho viver distante dele, quanto para aceitar a sua volta. E da mesma forma, é essa generosidade que o texto deixa claro que estava sendo oferecida ao mais velho, e que rejeitou, representando o coração dos fariseus e dos religiosos. O filho mais novo reencontrou o lar, porque resolveu se humilhar e confiar no caráter perdoador do pai. O filho mais velho nunca percebeu que era necessitado do mesmo perdão. Por isso decidiu se apoiar na justiça própria. Olha a frase dele, ali no versículo 29. Há tantos anos que te sirvo, sem transgredir nenhuma ordem tua. Filhos mais velhos acham que são santos, acham que são perfeitos. Filhos mais novos reconhecem o tempo todo o quanto são pecadores e o quanto isso ofende a glória de Deus e prejudica os outros. Pior do que aquele que está longe de Deus, distante da religião, é aquele que está perto da religião, mas o seu coração afastado de Deus. E em terceiro lugar, a nossa vida é impactada por essa história, porque ela nos faz perceber o custo que o nosso pai teve para nos oferecer o perdão da reconciliação. Repare, o filho mais novo não poderia ser recebido de volta sem que a família assumisse o prejuízo daquilo que ele gastou. O início da parábola diz que ele gastou com meretrizes, gastou de maneira dissoluta o que era da família. E agora todo o restante que é desse irmão mais velho, para que o filho mais novo seja recebido, o filho mais velho precisa ser prejudicado. Mas ele diz não. A parte dele ele já gastou. Agora ele não pode simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. No entanto, nós temos um irmão mais velho chamado Jesus. Ele sim aceitou assumir o custo e foi para a cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Foi exatamente o que o Filho de Deus fez no nosso lugar. Assumiu o custo cósmico que todos os nossos pecados causaram a Deus desde o jardim do Éden, quando o primeiro casal rompeu com o Senhor. E entender tudo isso me leva a uma vida de gratidão e santidade. Eu obedeço não porque quero recompensas, não porque quero me dar bem na vida. Eu obedeço porque sou grato. Eu não obedeço porque eu quero ser salvo. No final das contas, Deus vai olhar os meus méritos, as minhas conquistas, o quanto eu lutei contra o pecado, o quanto eu fui bom e por isso vai dizer, agora entre na vida eterna. Não. Eu entro na vida eterna só por causa da obra de Jesus. Mas isso molda o meu coração, isso move o meu coração a ter uma vida completamente vivida para Ele, para agradá-lo. Eu encerro perguntando para você, com qual dessas personagens aqui a sua vida se parece? Com o filho mais novo, no seu primeiro momento, quando ele está perdido no pecado, quem sabe é o seu caso, está distante da igreja, está tentando encontrar no mundo satisfação, e eu quero dizer para você, você não vai encontrar. Talvez você se pareça com esse filho mais velho, está na igreja, participa de repente de ministério, usa os dons e talentos que tem para agradar a Deus, é um dizimista, é alguém que se envolve, é alguém que está sempre disposto a servir. No entanto, está zangado por dentro, porque Deus não trata você como você merece. Está sempre dizendo para Deus, Deus, eu merecia mais. Eu merecia mais dinheiro, mais reconhecimento, mais saúde. Essa é a síndrome do filho mais velho. Mas também tem a possibilidade de você ser mais parecido nesse momento da sua vida com o filho mais jovem, depois do arrependimento, que após cair em si, voltou ao Pai, se humilhou e entrou na festa da vida eterna. Os 3 modos de viver do nosso coração, que possamos, pela graça de Deus, ser levados a viver
em constante arrependimento, o verdadeiro arrependimento, em santidade, para a glória do eterno Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa reflexão. Mais uma vez te agradeço pela vida do pastor Tim Keller, que tem escrito tantos livros que tem abençoado a nossa vida. É um pastor que está sempre focado no Evangelho. Obrigado, Senhor, por todos os ensinos que o Senhor trouxe ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a colocarmos o nosso coração em modo evangelho, porque, como dizia o Lutero, ele insiste em voltar para o modo religião. Nós não queremos viver nem distante do Senhor e nem perto, com o coração zangado como esse filho mais velho. E como era o caso dos fariseus e religiosos da época em que seu filho habitou entre nós. Queremos viver arrependidos, humilhados aos teus pés, buscando a santidade e, quando falharmos, recorrer ao único instrumento de verdadeira justificação, o sangue que foi derramado em nosso favor. Louvado seja o teu nome, Pai. Abençoa os meus irmãos que estão nas suas casas, ouvindo essa pregação e cultuando ao Senhor em família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um ótimo domingo a todos. Até a noite, quando vamos ouvir aí a mensagem do Senhor pela instrumentalidade do pastor Ed. Até mais.